pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro A Muralha, de Diná Silveira de Queiroz. Este livro ele foi publicado bem na época que houve a comemoração dos 500 anos de São Paulo. A Muralha ela foi também minissérie em cinco emissoras diferentes. A última emissora que filmou a Muralha foi a Globo. A Muralha, gente, é uma saga em relação ao desbravamento da cidade de São Paulo. Ocorre na época das bandeiras, né, dos bandeirantes, na época do começo da mineração, principalmente em Minas Gerais, na busca do ouro. E assim, é a saga de uma família, a família do Dom Brás e da mãe Cândida. O Dom Brás, ele era um bandeirante, era o dono de uma fazenda, tinha alguns filhos, tinha uma sobrinha chamada Isabel que morava com eles na fazenda, e ele vivia mais nas bandeiras que na fazenda. O que eram bandeiras? Eram expedições em busca de encontrar novas terras e de encontrar ouro na época, né? Então, o Dom Brás vivia muito fora de casa, levava os filhos homens, principalmente o Tiago, que é um dos personagens principais. E o início do livro conta a história da moça que chegou no Brasil, a prometida do Tiago para se casar com ele, é a Cristina, que sai de Portugal e vem para o Brasil para ficar com o Tiago, com o primo Tiago. Na verdade, eles são noivos, né? Eram casamentos arranjados na época, né? O Dom Brás, ele queria que o filho dele se casasse com uma branca. Então, pediu para que trouxessem a Cristina, que é uma prima distante que morava em Portugal, para casar com ele aqui no Brasil. Então, a Cristina, acostumada em Portugal, né? Na Europa, na época era a época do reinado lá, né? Era um rei que tomava conta lá de Portugal. E ela, quando chegou no Brasil, tomou aquele choque de cultura, né? O pessoal semi-alfabetizado, o pessoal índio, né? O pessoal negros, africanos, que também eram levados para fazer as bandeiras, ajudar a carregar carga e tudo mais. Então ela tomou aquele choque de cultura, né? Aquela vida lá em Portugal com a vida quase selvagem aqui no Brasil na época. Então logo de cara ela se arrependeu muito porque o Tiago não estava na fazenda para encontrá-la, para conversar com ela. Ele estava na bandeira com o pai, com o Dom Brás, então ela ficou muito chateada por não ter sido recebida. Mal foi recebida pelas mulheres da fazenda e o noivo não estava quando ela chegou, né? E também quando ela estava chegando em São Paulo, passando pela selva, né? Uma das malas dela caiu num desfiladeiro, então todos os presentes que ela trouxe caiu num desfiladeiro. Ela chegou muito chateada na fazenda. Então foi um choque de cultura que ela levou ao chegar aqui no Brasil. Então toda a história é baseada nisso, é baseada nessa rudimentalidade das famílias, na falta de estrutura, um país ainda em formação, um estado que estava apenas sendo explorado, que é o estado de São Paulo. Então toda a história aqui, ela representa o desbravamento da cidade de São Paulo. A muralha seria isso, né? Era a serra que divide o litoral com o São Paulo em si. Então é considerada uma grande muralha a ser desbravada. Então são várias coisas que acontecem nesse livro. Não vou citar muito para não dar muito spoiler, mas assim, coisas surpreendentes. Ocorre a Guerra dos Emboabas. Aquelas 300 pessoas que morreram na Guerra dos Emboabas. Emboabas era um nome pejorativo que o pessoal aqui em São Paulo dava para os portugueses e para as pessoas que não eram de São Paulo, eram chamadas de Emboabas, né?
E houve um conflito, por quê? Porque veio de Portugal umas pessoas que quiseram tomar conta das jazidas de ouro que estavam sendo descobertas pelos paulistas. Então deu uma grande guerra, um grande conflito. Então a grande mote desse livro é a saga dessa família. São mulheres fortes, mulheres decididas, muitas vezes tomando decisões assim ilógicas. Tanto é que Cristina chega uma hora que fala que essas pessoas eram um bando de loucos, que ela não entendia o que estava acontecendo. Cristina sofre uma grande decepção, principalmente com o Tiago, mas no final do livro é muito, muito surpreendente o que ela fala. Foi muito legal a última frase do livro, né? Que é a última frase que a Cristina fala. E assim, um livro muito interessante, rapidinho de ler. Tem alguns termos estranhos, assim, a nossa fala cotidiana, porque a Diná, ela bebeu na fonte, viu? Ela foi na época, deve ter pesquisado muito, usou muitos termos da época, né? No caso, voz mecê, rei nós. E é legal, assim, você dar uma olhada em como eram as palavras, como as pessoas se tratavam na época do início de São Paulo, na época do desbravamento da terra. Diná Silveira de Queiroz, A Muralha. Muito obrigada por ter assistido. Beijos e até a próxima.